Nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós estamos vendo sobre o título O Poder para Mudar a Sua Vida. Irmãos, nós sabemos que o poder para mudar qualquer coisa, muitas vezes não é nosso. Tem aqueles que nós podemos, porque Deus nos capacita, mas tem aqueles em que nós não vemos condições nenhuma, mas Deus diz, você pode porque eu sou contigo. Então existe um poder de Deus, revelado na palavra de Deus, que pode mudar a nossa vida. Então nós estamos vendo, domingo após domingo, essa série de mensagens falando sobre esse poder para mudar a nossa vida. No domingo passado, nós vimos sobre a arte da paciência. Os irmãos tiveram a oportunidade de ser testados na paciência essa semana? Alguém aqui precisou se lembrar de alguma coisa da palavra? Oh Senhor, paciência é uma arte e eu estou aprendendo a lidar com essa arte, né? Glória a Deus por isso. E hoje, a mensagem que nós vamos ver hoje é demonstrando gentileza. Quando você demonstra gentileza, você está usando um poder de Deus que pode mudar a sua vida. Gentileza é uma coisa, irmãos, que todo mundo gosta. Todo mundo gosta de uma pessoa gentil. Quando você é atendido por uma pessoa gentil, quando você está viajando com uma pessoa gentil, quando você trabalha com uma pessoa gentil, é diferente, é muito gostoso. Você fala, que pessoa cheia de Deus. E realmente, a gentileza significa que existe alguma coisa de Deus dentro da pessoa gentil. Eu estava procurando o significado de gentileza no dicionário e eu encontrei que gentileza é uma amabilidade, é uma delicadeza praticada por algumas pessoas. Então não são todos que usam a gentileza como arma para conseguir algumas conquistas, ter algumas vitórias. A gentileza é uma forma de atenção, de cuidados, que torna os relacionamentos humanos mais humanos, com menos rispidez. O relacionamento humano, irmãos, quando ele é cercado de gentileza, fica mais agradável superar algumas dificuldades que são naturais no nosso processo de vida. Quem pratica a gentileza não tem má vontade, não é indiferente e sim é cuidadoso, uma pessoa distinta e delicada. Aleluia. Irmãos, percebe que o próprio dicionário, quando vai buscar o significado da definição de gentileza, ele nos coloca essas qualificações. E isso aqui está à disposição de qualquer pessoa. Não é necessariamente preciso ser nascido de novo em Cristo para você usar de gentileza. Tem pessoas que você, às vezes, encontram usando mais gentileza do que aquele que é um filho de Deus. Por quê? Porque a gentileza está para ser usada. Você pode usar ou não. A gentileza é algo que nós temos, assim como uma ferramenta, que você pode usar ou não. Agora, essa ferramenta da gentileza, irmãos, ela é algo que na vida dos filhos de Deus, ela é recomendada. O apóstolo Paulo, irmãos, ele recomenda lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, os irmãos podem me acompanhar a leitura, ele diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu quero chamar a sua atenção para o verbo revestir. Revistam-se. Vestir, todo mundo sabe o que é cobrir um corpo nu. Toda manhã, quando você vai sair de casa, você decide que roupa que você vai vestir. Amém? Dependendo do que você vai fazer, você usa uma roupa apropriada para aquela ocasião. Se você vai ficar em casa fazendo uma faxina, tem uma roupa apropriada. Se você vai sair de casa, vai encontrar pessoas, vai representar algum trabalho, alguma organização,
você tem outro tipo de vestimenta. Então, logo pela manhã, todo mundo, com base naquilo que você tem que fazer, você decide o que você vai vestir. Agora, Paulo está dizendo assim para nós: você é um povo escolhido por Deus e representa o Senhor. Então, qual é o conselho dele quando chega pela manhã, você já está vestido para o que você vai fazer? Revista-se agora com aquilo que você precisa para representar Deus, para mostrar para as outras pessoas a presença de Deus através das suas atitudes. Então Paulo sugere, irmãos, que pela manhã nós possamos perguntar: qual é a atitude que eu vou vestir hoje? Você pensou nisso? Qual é a atitude que eu vou vencer hoje? Dependendo do que você vai fazer, é a atitude que você escolhe. Se você vai conversar com uma pessoa, um assunto onde você vai tirar uma satisfação, ali vai haver um atrito, você já se reveste do quê? Você já vai logo pensando em alguns argumentos, e se precisar você vai até apelar para algumas situações, porque você já vai revestido para ganhar aquela batalha que você vai enfrentar ali, daquele confronto verbal com aquela pessoa. Então você se reveste de alguma coisa. E Paulo fala assim: quando você sai de casa pela manhã, se revista do Espírito Santo de Deus. Se revista de uma atitude benigna. Lembre-se que você vai sentar numa cadeira para trabalhar, ou vai usar uma condução para chegar até o trabalho, ou você vai despachar, liderar, fazer alguma coisa. Seja lá o trabalho que você vai fazer, você vai estar representando um filho de Deus fazendo alguma coisa na terra. E aí, o que é que vão olhar? Vão te enxergar como? O revestimento. Se naquilo que você está fazendo tem bondade, tem gentileza, tem humildade, tem palavras de sabedoria que você foi buscar no trono para trazer para alguém, irmãos, qual é a representação nossa? De alguém gentil. Amém? Agora, por que nós devemos ser gentis com as pessoas? Eu tenho dois motivos, tem muitos motivos, né? Eu estava dizendo para você que nós precisamos ser gentil porque nós representamos a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Os irmãos dizem amém? Eu quero que você pense um pouquinho agora. Você tem dentro de você a presença do Espírito Santo. Quando você abre a sua boca, se o Espírito Santo está aí dentro, você está falando, ele está ouvindo. Será que ele está concordando? Será que ele está te ajudando? Será que ele está te alertando? Oh, filho, isso não agrada ao pai. Ou será que ele está dizendo: isso, filho, o pai está contente com o que você está dizendo? Então, irmãos, nós temos consciência de que dentro de nós existe a presença do Espírito Santo. Ok? Então, isso já é um bom motivo para a gente ser gentil, ter gentileza. Mas um outro motivo: porque Deus foi gentil conosco. Você acha que Deus foi gentil com você? Quantos aqui sentem gratos ao que Deus fez por você? Por que Deus fez isso? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fala uma coisa que nem a gente gosta do que falou. A gente faz alguma coisa que a gente fica até envergonhado. Mas Deus olha para nós e sente alegria de nos ter. O diabo quer que você olhe para você quando você faz alguma coisa errada e quer que você fique envergonhado e nem fale mais com Deus porque você pisou na bola. Mas não pense assim não, irmãos. Quando você fizer alguma coisa, Deus não deixa de gostar de você porque essa coisa não agradou a Ele. Não, Ele sabe que você de repente falhou na missão, porque tem outras coisas envolvidas na sua mente, no seu coração, e você não é perfeito, e Deus nem espera isso de nós, porque senão nós seríamos concorrentes de Jesus, que o único perfeito, homem perfeito na terra foi Jesus, é por isso que Ele está no céu. Então o Senhor não espera que a gente seja perfeito, mas o Senhor espera que quando a gente vá fazer alguma coisa, porque Ele foi gentil conosco,
nós precisamos ser gentis com as pessoas também. Aqui, em Efésios capítulo 2, leia comigo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Graça significa gentileza, bondade. Quando você diz que Deus é gracioso com você, o que você está dizendo? A bondade de Deus está sobre mim. A misericórdia de Deus está sobre mim. Eu não merecia, mas Deus me deu assim mesmo. Eu gosto muito de lembrar que Deus não dá o que a gente merece, Deus dá o que a gente precisa. Pensa nessa frase. Nunca deixa o diabo falar para você: agora Deus não vai te dar, você não merece. Ok, porque eu não mereço, que eu preciso da graça do Senhor. Você não sente isso? Quanto você acha que merece, você vai como quem vai cobrar uma dívida. Olha, eu fiz a minha parte, agora eu estou aqui para receber. Trabalhei o dia inteiro, no final do dia o meu salário é justo. Quando você não faz por merecer, você nem espera, mas Deus diz: mas eu tenho, mas eu quero, mas eu te ajudo. Você é meu filho, você é o meu garoto, a minha garota. Sabe, irmãos, eu gosto muito dessa figura de Deus carinhoso com os filhos. O diabo quer que a gente tenha outra ideia de Deus. Um Deus bravo, um Deus irritado, um Deus nervoso, um Deus raivoso, um Deus fiscal, um Deus policial, né? Só olhando os nossos defeitos para nos criticar e nunca nos elogiando. Não, não é assim. Deus está mais para nos elogiar do que para nos criticar. E a maneira quando Deus vai usar para nos ensinar quando erramos, irmãos, é outra coisa. Não tem violência, não tem rancor, não tem raiva, não tem vingança. Deus simplesmente, muitas vezes, permite até o sofrimento, porque Ele é didático. Então Deus nos ensina. Então percebe que durante o dia, são muitos os momentos que a gente vai perceber a gentileza de Deus agindo conosco. Amém, irmãos? Tem um poeta escocês do século XVI, o Robert Burns. Ele falou uma frase legal que você vai ler comigo. O coração gentil é o que mais se parece com Deus. Aleluia. Pensa nessa frase: o coração gentil é o que mais se parece com Deus. Por que parece com Deus? Fala para o irmão do lado. Porque Deus é gentil. Por que o coração gentil é o que mais se parece com Deus? Porque Deus é gentil. Os irmãos concordam que Deus é gentil com você? Quanta gentileza da parte de Deus em tantos momentos do dia, da nossa vida. Se você parar para pensar, tudo que a gente já fez e Deus foi gentil conosco, irmãos, é mais do que suficiente para nós que gostamos de dizer: sou filho de Deus. Sermos gentis também, porque nós estamos representando esse Pai gentil, maravilhoso. Esse é o primeiro motivo. Mas tem um segundo aqui: nós devemos ser gentis, benignos com os outros, porque desejamos que eles sejam assim conosco. Você espera gentileza, irmãos? Ou você espera que as pessoas sejam só rudes com você? Quando você chega num lugar, seja num comércio, seja numa repartição pública, o que você espera? Gentileza ou aspereza? Quando você vai num comércio e a pessoa não foi gentil com você, você fala: eu não piso mais aqui. Fala ou não fala? Tem tantos outros lugares, né? Mas quando você vai num lugar gentil, que as pessoas te tratam bem, você até recomenda isso. Essa semana, eu, Cidinho, a Karina e o André, nós visitamos a igreja da cidade, lá em São José dos Campos. Irmãos, quanta gentileza, não é? Como nos trataram com gentileza, né? E nós aprendemos muita coisa ali, né? E nós queremos passar muita coisa para os irmãos do que nós aprendemos ali. Gente, excelência no servir os irmãos com gentileza. A gente chegou, a reunião já tinha começado, e nós ficamos sentados em cadeiras, mas tinha um grupo sentado em mesas. Logo que nós chegamos, uma funcionária lá, que já virou amiga nossa, falou assim: pastor, no primeiro intervalo eu coloco mesa para vocês. Eu olhei para ela e falei: muito obrigado, irmã. E no primeiro intervalo
que a gente teve, a hora que nós voltamos, estava lá as mesas, né, com as nossas coisas no lugar, tudo certinho, né, Karina? Garrafinha d'água em cima ali. Falei, quanta gentileza, gente. A gente espera a gentileza. Aí eu fico pensando, as pessoas também esperam que a gente seja gentil. A gente gosta de encontrar gentileza, nós temos que ser também excelentes em oferecer gentileza. Uma lição, se você quer ser abençoado com sucesso em tudo que faz, imita o Pai, imita Deus. Seja gentil com as pessoas, porque Deus tem sido gentil com você, tá? Aí, lá em Mateus capítulo 7, Jesus ensina um princípio para nós. Versículo 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Não sei se os irmãos têm pensado assim quando você está fazendo alguma coisa para alguém. Eu vou fazer para ele o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Já experimentou pensar sobre isso quando você está fazendo alguma coisa para alguém? Você está servindo alguém e você serve de qualquer jeito ou com excelência? Se você pensar, se fosse eu sendo servido por ele, eu gostaria que ele servisse assim, 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 assim. Então vai e faça, que agora é a sua vez de servir. Cada vez que nós tivermos oportunidade de servir, eu digo oportunidade porque servir é oportunidade. Jesus veio no mundo para servir, não para ser servido. E Jesus, irmãos, não perdeu nenhuma das oportunidades que o Pai lhe deu de servir. Quantas vezes Jesus surpreendeu até os discípulos? Uma delas, quando era um costume chegar na casa das pessoas e o dono da casa chegava para o visitante e oferecia para que ele pudesse lavar os pés. Porque naqueles dias, irmãos, as estradas eram de terra poeirentas e o sujeito andava de sandália. Então ele chegava, então se ele tivesse com os pés tudo sujo, ele não ficava muito confortável. Então ele chegava e o dono da casa lá já tinha uma bacia, uma toalha, lavava os pés. Jesus chega, ninguém liga para isso. Aí Jesus pega, ele mesmo, o preletor da reunião, o pregador da noite, vai lá, pega a água, bacia, toalha, e vai e lava o pé de cada um dos discípulos. Eu acho legal que Pedro ficou tão constrangido, que falou, não. Senhor, desculpa, mas o senhor me deu um tapa na cara agora, que eu que devia ter feito isso, eu não fiz, agora o senhor veio fazer comigo. Não, senhor, me poupa disso, por favor. Falou, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Bom, se é assim, me dá um banho, Senhor. Tanto que Pedro queria a presença de Jesus. Mas você percebe detalhes que a gente às vezes perde de servir e com gentileza? Então esse é um segredo que tem poder para transformar a nossa vida. Se você está falando, Senhor, eu quero transformar a minha vida, irmãos, não vai precisar uma varinha mágica, um abracadabra, um estalar de dedo, uma manifestação às vezes sobrenatural. Não, se precisar vem, mas tem certas coisas, irmãos. Ser gentil, irmãos, já muda muita coisa nas bênçãos que você vai conquistar daqui para frente. Se cada coisa que você começar a fazer daqui para frente, você lembrar, eu preciso ser gentil, do mesmo jeito que eu gostaria que fizesse para mim, eu vou fazer para as pessoas. Irmãos, a gente começa a receber resultados de muitas mudanças maravilhosas que nós vamos ter no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Coloca no seu coração, Deus é gentil, eu vou ser gentil. Eu gosto de ser atendido por pessoas gentis. Eu vou atender pessoas com gentileza. Esses dois princípios, coloca no seu coração, você vai encontrar poder para transformar a sua vida. Mas, tem 5 maneiras aqui que nós vamos ver para nos tornarmos gentis. A primeira delas é, seja sensível. Seja sensível. A pessoa gentil, ela é sensível aos outros. Ela está ciente das necessidades daquelas pessoas que cercam. Quando você chega num ambiente, você sente a necessidade daquele lugar. Quando você se encontra com uma pessoa, você é sensível para perceber se ela está alegre ou triste, se ela está ansiosa ou calma. Você tem essa sensibilidade.
Irmãos, eu digo que nós precisamos às vezes prestar atenção, porque a vida é tão corrida e a gente não percebe, que muitas vezes a gente caminha ou trabalha ou convive com pessoas, e porque a gente não tem a sensibilidade, a gente não percebe algumas necessidades que essa pessoa tem. Aí lá um belo dia você descobre que ela fez alguma coisa horrível, e você diz, mas como que chegou a esse ponto? Pois é, chegou a esse ponto porque perto de quem ela convivia não tinha sensibilidade. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate e o rosto também fica triste. Quando você chega perto de alguém, você percebe o semblante pesado, carregado, triste, sensibilidade. Pergunta, o que está acontecendo? No mínimo, você pode fazer uma perguntinha simples de tudo. Eu posso orar com você? Mas eu duvido que quando você pede para alguém, eu posso orar com você, essa pessoa vai dizer, não precisa disso. Quando você diz, eu posso orar com você, normalmente as pessoas dizem, faz esse favor, estou precisando mesmo. Então, queridos, sensibilidade. Quando você começar a perceber que em alguns lugares o ambiente está pesado, a pessoa está irritada, né, as coisas estão dando errado, a nossa sensibilidade vai fazer com que a gente possa usar o princípio da gentileza. Aqui em Filipenses capítulo 2, no versículo 4, diz assim, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Deixa eu te perguntar, isso é uma prática comum ou nós temos que nos esforçar para ser assim? Normalmente, conhece aquela frase? Cada um para si, completa. E Deus por todos. Já ouviu isso? Você está num lugar que aquilo que estão distribuindo não dá para todo mundo. E aí? Dá para ser gentil nessa hora? Se for gentil, eu não pego. Aí é um tal de passar um por cima do outro. Por quê? Faltou a sensibilidade de perceber que de repente você precisa, você quer, mas será que não tem ninguém que precise mais do que você? Que quer mais do que você? Então, quando a gente busca sensibilidade, irmãos, nós vamos perceber. Tem uma história bonita na Bíblia, que os irmãos conhecem a história de Davi, quando ele foi para ser rei de Israel, ele teve que passar por um confronto com o rei anterior, que era Saul. Saul foi aquele homem que foi o primeiro rei que Israel teve, que o povo queria ter um rei, então Deus falou, está aqui um rei Saul. Mas ele foi um rei posto por Deus, porque era o melhor que Deus tinha. Mas de repente, Saul começa a fazer algumas coisas que Deus não gosta, e Deus já começa a planejar uma sucessão. Então Deus começa a levantar Davi para ser o rei. E quando Deus manifesta a presença dele em Davi, né, o Saul viu a maravilha que é a presença de Deus numa pessoa, quando Davi com uma pedrinha derruba o gigante que estava afrontando o povo. Em vez de Saul, fala assim, que bênção, Deus colocou um guerreiro desse naipe que fala com Deus no meu exército, olha como eu sou abençoado. Não, ele começou a ficar com inveja, com raiva, e começou a perseguir e querer matar Davi. Então Davi teve algum tempo da sua vida muito difícil, fugindo do rei Saul, porque o rei Saul montava caravanas com o seu exército para procurar onde que Davi estava para matar, para encontrar. Só que o filho de Saul, Jonatas, se tornou muito amigo de Davi, e o Jonatas de vez em quando dava lá uns sinais, Davi, foge, que o meu pai amanhã vai sair com o exército te caçando. Então Davi fugia, se escondia, ok? Então essa amizade de Davi com o filho de Saul, Jonatas, foi uma coisa muito bonita. E um dia, Saul e Jonatas morrem numa batalha. E aí surgiu o momento de Davi chegar ao trono. Quando Davi chega ao trono, o que ele fez? O que uma pessoa normal faria? Bom, agora estou livre daquele traste. E normalmente naqueles dias, os reis que eram depostos, a sua família era banida, a sua família era dizimada,
a sua família. Então já era um costume naqueles dias. Então, quando morreu o rei Saul, os filhos de Jonatas, os netos de Saul, eles fugiram. E nesse processo de fuga, a babá que cuidava do filho de Jonatas, amigo de Davi, mas neto de Saul, derrubou a criança chamada Mefibosete, quebrou os 2 pés, e naqueles dias não tinha, né, o gesso que tem hoje, os raios-x, engessar no lugar, né? Então a criança cresceu com os pés tortos. Então virou um aleijado que não podia fazer nada, ok? Quando Davi, olhando para a história, disse assim: será que tem alguém da casa de Saul que ainda está vivo? Quando ele fez essa pergunta, na cabeça de alguns, alguém falou: ai, vai vir vingança por aí. Isso era o costume. Davi quer saber se ainda sobrou algum remanescente daquele rei perseguidor, seu inimigo, porque acho que agora ele vai acabar com ele. Mas olha que coisa linda, 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Descobriram que tinha Mefibosete, filho de Jonas, mas que era um aleijado. Olha o que Davi faz: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, o que Davi teve? Sensibilidade de perceber que aquele Mefibosete, embora fosse neto de um rei seu inimigo, poderia ser abençoado pela sua bênção, podia receber daquilo que estava no coração de Davi, bondade. Quando nós temos bondade no coração, a nossa sensibilidade nos ajuda a distribuir um pouco dessa bondade com as outras pessoas. Amém, queridos? Então, sei lá, tem muita gente precisando da nossa bondade, né? Às vezes é um marido, uma esposa que precisa aí da bondade, da misericórdia um do outro, né? É um filho, é um empregado, é um patrão, é um colega, eu não sei. Sempre vão ter pessoas, irmãos, que você gostaria de ver eles pelas costas, e de repente você tem a oportunidade de estar vendo ele pela frente. E quando você o encontrar pela frente, o que Deus espera que você faça? Sensibilidade para fazer o que a história da Bíblia mostra que homens de Deus fizeram. Lembre-se que Davi não se vingou, pelo contrário, ele beneficiou, ele abençoou o filho do seu inimigo. Então essa é a primeira coisa. A segunda maneira de nos tornarmos gentis é dê apoio. Olha para o seu irmão e fala assim: eu preciso do seu apoio. Alguém aqui precisa do apoio de alguém? Se alguém quiser apoiar alguém, alguém recebe aqui? Oh, glória a Deus. Mas a coisa mais preciosa é quando alguém fala assim: olha, vamos nessa que eu estou te apoiando. É ou não é? Nós temos alguns projetos na igreja, irmãos, que se os irmãos não apoiar, não sai. E vai sair nesse dia, em nome de Jesus. Nós estamos com esse projeto maravilhoso de pequenos grupos, células. Irmãos, se os irmãos não apoiar, os irmãos vão perder muita bênção, porque isso é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. A igreja que eu disse para os irmãos que nós estamos essa semana, lá em São José, 14 mil membros, todos reunidos em pequenos grupos. Como é que uma igreja de 14 mil membros, irmãos, um culto onde no lugar que nós vimos lá, o André ficou de boca aberta, falou: pastor, cabe 6 mil pessoas aqui? Falei: cabe. Mas pensa você, num ambiente que tem 6 mil pessoas, você acha que você tem chance de ser notado pelo pastor, pelos líderes? Não. Mas irmãos, 14 mil pessoas, todos em pequenos grupos, no máximo de 10 pessoas durante a semana. O que acontece durante a semana? Comunhão. O que acontece? Todo mundo pode receber a gentileza do outro e pode exercitar a sua gentileza com os outros. Todo mundo, irmãos, tem um ambiente para trabalhar a gentileza. Oh, glória a Deus por isso. Então, a segunda coisa, apoia todo projeto que vem de Deus
e que é para o seu bem-estar ou é para o bem-estar dos outros, porque se é de Deus, Deus está nessa causa, e se Deus está na causa e você não apoia a causa, Deus está olhando para você e dizendo assim: quando é que você vai começar? Irmãos, se isso não der tempo de fazer, a gente vai chegar diante do Senhor e vai falar assim: que parte que você não entendeu? E aí nós vamos dizer o quê? Senhor, eu achei que o negócio não era assim tão bom, não era tão sério, não era teu. Irmãos, apoie aquilo que é de Deus, principalmente quando é para ser bênção para você e para outras pessoas. Não pense apenas assim: mas eu vou participar de um pequeno grupo, mas eu vou ter que sair de casa uma noite, eu vou chegar cansado. Ok, você está pensando só no seu bem-estar, mas você esqueceu que o seu apoio, quando chegar naquela reunião, vai fazer com que outro irmão, que também está cansado, está desanimado, mas às vezes ele está precisando da sua palavra, ele está precisando ver como você está cansado, desanimado, mas você não desistiu. Como que você está ali, você que ele sabe que você está assim, muita responsabilidade, muita canseira, muito encargo, está muito difícil, você está tendo que deixar isso, aquilo outro, mas você está ali. Ele fala: meu Deus, eu achei que os meus problemas eram poucos, olha esse irmão, e ele se inspira em você. Mas se você não vai, se você não faz, se você não apoia, o que vai acontecer? Vão encontrar, mas nenhum filho de Deus é capaz de fazer isso. Então, mas Deus faz. Aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 4, diz assim: as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Palavras bondosas dão vida nova, palavras cruéis desanimam a gente. Eu quero ler um texto que está em Gênesis aqui. Você conhece a história de José? Essa história de José é aquela história daquele filho de Jacó que começou a ter sonhos, e os irmãos de inveja perseguiram, prenderam, venderam como escravo e falaram para o pai que ele tinha morrido. O tempo passou, José, protegido por Deus, se tornou governador do Egito. Você conhece a história, e de repente aquela história de que não tem alimento em lugar nenhum, mas no Egito tem, e o responsável de entregar o alimento é José. A família, os irmãos, mandados pelo pai, vão no Egito comprar alimento e batem na porta, e quem atende? José. Só que José estava tão diferente, tão mudado, e eles não reconheceram, eles pensaram que era um faraó qualquer lá. Mas José reconheceu os irmãos. Ali era a oportunidade, irmãos, de José se vingar deles. Ali era a oportunidade de falar assim: vende para todo mundo, mas para esses safados canalhas aqui, não vende não, porque eles fizeram isso comigo. Não foi assim que ele fez. Ele foi generoso, ele apoiou a sobrevivência dos seus irmãos. E aqui em Gênesis 50, verso 19, vai projetar, você leia comigo. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Irmão, coisa gostosa quando você dá de cara com alguém que você falou mal dele, criticou ele, prejudicou ele, e de repente você está face a face com ele, e ele fala assim: fica tranquilo, já esqueci tudo aquilo, Deus foi tão bom comigo, que não tem como eu não repartir a minha bondade com você. Fica tranquilo, não tem vingança, não tem, né? Acabou, fica tranquilo, está perdoado e vamos junto. Irmãos, apoie, porque Deus nos apoia. Terceira coisa, terceira maneira de nos tornar gentis é: sinta com as pessoas. Sentir com as pessoas. Se você deseja ser gentil, irmão, seja solidário, tenha o mesmo sentimento das pessoas. A pessoa benigna sente como os outros estão sentindo. Isso se chama empatia. Lá em Romanos 12, 15, Paulo fala assim: alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que chorem. Alegra com os que alegram e chora com os que choram. Dia de alegria, é fácil rir com todo mundo, né? E dia de choro? Não é tão fácil assim, mas nós temos que sentir o que as pessoas sentem. No dia do choro,
Não é gostoso sentir tristeza, mas é necessário. Porque quando você sente o que as pessoas sentem, irmãos, você está demonstrando gentileza. E o nosso Pai é gentil. Quando você sente a dor do outro, você sente a dificuldade do outro, Deus te usa para ser instrumento de bênção na vida do outro. Deus é glorificado quando você vence tudo aquilo que é natural no homem do mundo, mas tem que ser natural também no Filho de Deus, gentileza. No homem do mundo não é natural. Você encontra pessoas gentis por interesse econômico, por educação, por berço, mas nos filhos de Deus, irmãos, isso é DNA. Olha para o irmão e fala: o teu DNA é de gentileza. O seu DNA, você se tornou filho de Deus para ser gentil como Deus é. Como que as pessoas vão encontrar gentileza de Deus na terra? Através dos filhos dele. Você não vai encontrar Deus vestido de chapéu, gravata, calçado, por aí, andando por aí distribuindo gentileza para as pessoas. Não, mas você vai encontrar os filhos dele em situações de ter que ser gentil com quem não merece, mas precisa. Quando dizem amém? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 24, ele diz assim, que benignidade é uma marca da liderança. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. São características de quem, meus irmãos? Lendo esse versículo, ao servo do Senhor. Tem servo do Senhor aqui? Todos nós servimos ao Senhor. Então, irmãos, cabe a nós, não convém brigar, não convém vingar, não convém dar troco para ninguém. Fique com o dano, fique com o prejuízo, porque Deus vai assumir a causa no teu lugar, e Deus entra na questão e diz: eu vim acertar aquela conta que o meu filho ficou em prejuízo. Aleluia. Glória a Deus. Não é gostoso, irmão? Quando o pai assume e vem resolver justamente abençoar o filho. É assim que nós queremos que Deus faça. Ao saber da morte de Lázaro, irmão, Jesus era tão amigo de Lázaro, que quando ele soube que Lázaro morreu, João 11, verso 35 e 36, resume dizendo assim: Jesus chorou. Jesus, aquele teu amigo, irmão de Marta e Maria, morreu. Imediatamente Jesus começou a chorar. Quando Jesus começa a chorar, então os judeus disseram: veja como ele o amava. Irmãos, muitas vezes a nossa sensibilidade mostra o nosso interesse, o nosso amor e de quem nós somos filhos. Jesus chorou, mas Jesus ia ressuscitar Lázaro. Por que ele chorou? Porque ele foi sensível com a dor daquelas irmãs, daqueles amigos que estavam ali todos chorando porque Lázaro morreu. Jesus não chegou zombando de ninguém: ei, povo tonto, povo bobo, eu estou aqui, vocês não sabem, não precisa chorar, não precisa nada. Não, Jesus não falou nada disso, Jesus chorou. Está todo mundo chorando? Jesus também chorou. Só que depois que Jesus chorou, deu um bom testemunho, todo mundo viu: nossa, como ele gostava de Lázaro. Agora Jesus vem e fala: tira a pedra. Tiraram a pedra depois de uma relutância, e Lázaro obedeceu ao chamado: vem para fora. Glória a Deus. Mas primeiro, Jesus foi sensível à dor das pessoas. Seja sensível à dor das pessoas. Quarta coisa, quarta maneira de nos tornarmos gentis: seja sincero. Uma pessoa benigna também é sincera, lembrando que a verdade deve vir abraçada com misericórdia e amor. Irmãos, verdade abraçada com misericórdia e amor. Imagina aí a verdade, a figura de uma pessoa. Está imaginando? A verdade é uma pessoa fantasiada, só que ela está abraçada de um lado com quem? De um lado com quem? Misericórdia. E do outro lado, quem está abraçado com a verdade? O amor. Irmãos, receber uma verdade nua e crua com misericórdia e amor dói bem menos.
Aí a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando? Quando ela vier acompanhada da misericórdia e do amor. Você receber assim na lata, na cara, uma verdade de alguém que não te ama, ele vai falar com o maior deboche, desprezo e zombaria. Mas se ele falar cheio de misericórdia, palavras, né, com misericórdia, são diferentes, não são? Do que aquelas palavras agressivas. Se ele falar possuído pelo amor de Deus, ele está te falando algo que ele sabe que está doendo no teu coração, mas é a verdade de Deus, e Deus diz que com a verdade ele tem responsabilidade, ele tem compromisso. Então você está cheio de amor para com aquela pessoa, sabendo que quando você falar a verdade, ele vai chorar, você chora junto, mas Deus vai trazer o resultado, e o resultado da verdade é sempre a bênção. Porque quando você usa a mentira, muitas vezes você pode mentir rindo. Larga a mão, isso não vai acontecer, né? Dando risada. Só que quando acontece, aquela risada, aquela mentira não adiantou nada. Era melhor ter chorado com ele, sensibilidade, se encher de amor e falar a verdade. Gentileza é assim que acontece. Amém, queridos? Aí o versículo, Provérbios 27, no versículo 6, tem um conselho aqui maravilhoso. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, o amigo, mesmo que ele tenha que te ferir, ele quer o teu bem, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Por que o inimigo vai abraçar você? Hein, Karina? Que intenção é essa? É inimigo, mas está te abraçando. Por quê? Falsidade. Então, guarde esse versículo. O amigo quer o nosso bem, e mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Quinta e última coisa para encerrar. Quinta maneira de nos tornarmos gentis: seja espontâneo. O que é ser espontâneo? O que é ser espontâneo? Fala para mim, pensa um pouquinho. Você é espontâneo em algumas circunstâncias, em outras você é... O que é o contrário de espontâneo? Forçado. Espontâneo é aquele que sai natural, né? Sai assim, livremente. E o que não é espontâneo? Você tem que fazer um certo esforço para, né, se comportar. Olha, irmãos, seja gentil espontaneamente. Uau! Não dão glória a Deus? Ser gentil espontaneamente. Modo de ser, natural, sem esforço. É fácil? Não. É possível? Sim. Se você quiser ser benigno, irmãos, aprenda a ser espontâneo. Não espere para demonstrar a gentileza. Aproveite cada oportunidade. Não espere, a oportunidade passa, ela chegou. Seja espontâneo, de imediato. Haja com naturalidade. Lembra como você é amado, lembra como Deus cuida de você, é gentil com você. Seja espontâneo, imediatamente seja gentil com as pessoas. Aqui em Gálatas capítulo 6 diz: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Eu quero que você olhe para esse versículo, porque ele é muito sério. Sempre que puder. Tem hora que a gente não vai poder? Tem. Mas não pode mesmo ou não quer? Tem diferença. Sempre que você puder, mesmo não querendo, mas pode, faz o bem. Vai ser difícil, mas eu vou dar um jeitinho. Faz o bem, ok? Sempre que puder. Agora, especialmente, demonstre esse interesse em fazer o bem para alguém, especialmente se esse alguém for da sua família na fé. Uau! Você leva a sério esse versículo? Mas eu sei de sociedades por aí, de amigos, sociedades secretas até, que eles têm alguns sinais que indicam que eles são irmãos de fé.
Eles são irmãos de propósito, eles são irmãos pelos interesses. E quando um daqueles, que é, entre aspas, irmão, está em necessidade, os outros todos passam ele na frente, fazem um favor para ele, ajudam ele. Por quê? Porque aquela pessoa está numa fragilidade, que se alguém não fizer alguma coisa por ele, ele não vai dar conta. Então, quando a Bíblia fala, especialmente os irmãos de fé, porque muitas vezes nós somos irmãos de fé, mas nós fazemos algumas coisas, irmãos, que não parecem. Então, quando for alguém da nossa fé, mas estiver fazendo alguma coisa que está negando a fé, irmãos, seja gentil com ele, não critica ele, sabe? Ontem a gente estava comentando sobre uma historinha, não vou me lembrar os detalhes, se eu esqueci, alguém souber me ajuda. O sujeito foi na igreja e ele estava lá, né, com muito custo a esposa conseguiu convidar ele e ele aceitou estar no culto, mas ele esqueceu o celular no bolso, ligado. E de repente, no meio do culto, tocaram o celular dele, ele tirou o celular todo constrangido. E todo mundo, na igreja, não era nem para trazer, ou então desliga. E aquela crítica. E aí a mulher dele falou, caramba, os irmãos fizeram uma com o meu marido. Ele foi para casa, tudo bem. Dali ele foi para o bar. Quando chegou no bar, ele está sentado na roda de amigos, ele derrubou um copo do que ele estava bebendo ali. Logo o garçom chegou, não, fica tranquilo, não, pera já lá, enxugou a mesa. Veio um outro funcionário, enxugou o chão. Lá veio outro chefe lá e falou assim, olha, toma outro drink. Esquenta a cabeça não, todo mundo faz umas dessas mesmo, não tem problema nenhum. Aí, irmãos, moral da história, ele se tornou freguês do bar e nunca mais foi na igreja. O que faltou na igreja? Amor e gentileza. O que tinha no bar? Gentileza. Num bar tinha gentileza. Tem muita gente, irmãos, que às vezes pode não estar vindo no culto por falta de gentileza. Quando chega um irmão aqui pela primeira vez, um visitante, como é que ele é tratado? Eu sei, irmãos, que nós às vezes gostamos muito de chegar aqui para ter a nossa comunhão com Deus. Mas a nossa comunhão com Deus, irmãos, ela só é completa quando nós também temos comunhão com os irmãos. Fique sempre atento para quando chegar alguém que você não conhece, pelo menos pergunta o nome ou cumprimenta. Às vezes não dá para perguntar o nome, mas olha para ele, faz um joinha, dá um sinal. Agora que não estamos mais de máscara, dá um sorriso. Alguém disse, ei pastor, esse negócio de não estar de máscara na igreja agora vai complicar. Porque algumas coisas que o pastor falava a gente não gostava, a gente torcia o bico ali, mas o pastor não via. Agora eu vejo. Mas fica tranquilo, eu vou ser gentil com você. Amém, queridos? O que eu quero é que essa palavra, sempre que pudermos, faça o bem a todos. Gostaria que você ficasse de pé. Eu vou ler um versículo aqui para finalizar, que é um versículo numa linguagem especial. Provérbios 25, verso 15. Ele diz assim: a persistência vence a indiferença. A palavra gentil desmonta o coração mais fechado. Aleluia. A palavra gentil desmonta o coração mais fechado. Eu vou dar para quem quiser, uma tarefinha essa semana. Eu sei, irmãos, que todas as palavras que Deus traz para nós, elas só fazem efeito quando você coloca em prática. Se ao sair daqui você não se lembrar mais, e não tomar nenhuma decisão de todos os pontos que a gente falar aqui, talvez não vai servir para nada. Você veio, teve o seu momento, mas não vai levar nada para casa. Mas se você levar alguma coisa, vai ser muito bom. E eu gostaria que essa semana você levasse alguma coisa dessa palavra sobre gentileza. Demonstre gentileza, fazendo o seguinte: primeira coisa, faça uma lista de pelo menos 7 pessoas, uma para cada dia. Vamos lá. Mentaliza aí pessoas que você vai essa semana poder encontrar com elas
e você vai demonstrar gentileza para essas pessoas. Ou seja, você vai pedir a Deus sabedoria para com cada uma dessas pessoas, talvez uma por dia, não sei, você vai fazer alguma coisa que ela vai perceber que você foi gentil com ela. De repente alguma coisa que você nunca fez, você vai fazer para você falar: uai, que legal. Você vai ser notado, alguém vai perceber a sua presença por causa dessa tarefinha. Amém, queridos? Então, essas coisas, né? Escolha pessoas, faça uma lista, decida o que fazer e pratique, pedindo a Deus, irmãos, que te dê a oportunidade para demonstrar gentileza para essas pessoas. Quando você fizer essa lista, se você não pedir a Deus que te ajude, pode ser que você não consiga, porque lógico que o inimigo da nossa felicidade, o diabo, ele vai dar um jeito. É com essas? Então talvez você não vai encontrar com elas, ou talvez alguma outra coisa vai acontecer. Mas fala com Deus, faz a lista para Deus saber quem são as pessoas, e Deus vai proteger você para que você tenha sucesso com essas pessoas. E com isso, irmãos, nós vamos ter a oportunidade de ser muito mais felizes. Nós vamos desfrutar do poder que transforma a nossa vida através do uso da gentileza. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar, fazer uma oração aqui, pedindo que Deus abençoe todos aqueles, irmãos, que eles sentem que precisam ser gentis, mas eles têm dificuldade ou acham que vão ter. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que para mim e para cada um dos meus irmãos que recebemos do Senhor essa palavra, eu peço que esta seja uma semana abençoada de um modo diferente, onde isso que nós queremos praticar, a gentileza, nós consigamos praticar. Senhor, eu peço em nome de Jesus, cria as oportunidades para que cada um dos meus irmãos aqui, e a mim também, nós possamos demonstrar gentileza que vem do céu, que vai surpreender pessoas aqui na terra, e assim o seu nome será glorificado pelo nosso testemunho. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, dá um sorriso para o irmão do lado. Obrigado. Os irmãos foram gentis comigo. Eu pedi, vocês fizeram. Amém?